no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Mesmo sentados reverentemente ao Deus da palavra, eu vou ler e os irmãos acompanham, por favor. O legado de um pai, lições da vida de Jó. Jó, capítulo 1. E assim diz o Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos por tua palavra que é viva e eficaz. Toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, ministra o nosso coração, pois sem ti nada podemos fazer. É assim, ó Deus, que eu te peço, que eu te suplico, no nome de Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, seu coração também, e nós vamos meditar um pouquinho nessa porção da palavra do Senhor. O legado de um pai. Lições a partir da vida de Jó. Meus amados, a história de Jó é uma das mais conhecidas de todas as Escrituras. Jó é um grande lembrete da graça, da paciência, de uma adoração supra-circunstancial. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, fazem parte de um conjunto de livros que nós chamamos de poéticos, um conjunto de livros chamados de sabedoria, ou livros sapienciais. A sabedoria desses livros não procede de um luminar, não procede de um artigo científico. A sabedoria desse livro não é um insight de um veterano de grisalhos. A sabedoria desse livro não procede de um ancião, de alguém experimentado de dias, da sabedoria de um tomo, de um livro. A sabedoria desse livro procede da inspiração do Senhor. Esse livro é diferente, porque ele procede de Deus. Ele é fruto do sopro do Espírito Santo. E por isso ele tem muito a nos ensinar. O biblista Paul House, ele divide esse livro em 4 partes. A primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2, mostrando que Deus pode usar e permitir o sofrimento para com seus filhos. O capítulo 3 e até o 37 ensina o quanto Deus foi questionado em seu caráter, em sua santidade e justiça, por permitir que os seus servos padeçam. Capítulo 38 até o 42, versículo 6, Deus responde ao sofrimento de Jó. Perceba que do 3 até o 37, aquele Jó que disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse Jó começa a reclamar da vida. Esse Jó
começa a dizer: Senhor, por que o leite de minha mãe não secou enquanto eu era pequeno? Por que a parteira não trouxe uma notícia de morte para os meus pais? Porque eu estou cheio de chagas? E ele faz, amados, uma série de perguntas, cerca de 16 perguntas a Deus, porque ele está sofrendo. Quando chega o 38, Deus volta-se para Jó e diz assim: fica de pé, cinge os lombos, porque eu vou perguntar e agora você vai responder. E a perguntinha mais fácil do Enem de Deus foi: aonde você estava quando eu lancei o firmamento da terra? Aonde você estava quando eu disse ao mar: até aqui? E aí Jó vai se contorcendo, Jó vai sendo humilhado, Jó vai percebendo a sua pecaminosidade, e aí chega a última parte, 42, do 7 ao 17, e aí Jó começa a reconhecer: falei do que não sabia, me arrependo no pó e nas cinzas, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O propósito desse livro, amados, ele tem um propósito didático, mostrar que Deus pode sim usar da adversidade para o bem e prosperidade dos seus servos. Ser crente, à luz da teologia de Jó, não é uma apólice contra sofrimento. Na teologia de Jó, os justos também choram, os justos também padecem. Na teologia de Jó, os piedosos também sofrem e podem sofrer muito, e isso não é uma contradição ao caráter santo, soberano, misericordioso e bondoso de Deus. Jó nos ensina que a gente pode sofrer, mesmo sendo os mais piedosos entre os piedosos. Nós aprendemos a partir de Jó um princípio da soberania de Deus. Lutero já dizia: o diabo é o diabo de Deus. Satanás tentou Jó para destruir, Deus provou Jó para construir. E Satanás acaba sendo um instrumento de uma fé amadurecida, de uma fé que transcende conceitos teológicos e entra até o estágio prático da fé, quando ele diz: eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. É muito mais fácil falar sobre oração do que orar. É muito mais fácil falar: confia em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, do que quando o corredor da quimioterapia, da radioterapia se aproxima, nós absorvermos essa ideia de que Deus cuida de nós, de que Deus é soberano, de que Deus é santo, de que Ele não cochila, que o guarda de Israel não dormita. Aqui nós aprendemos, amados, que o diabo não é um ser mitológico, o diabo é uma realidade espiritual. Ele não é um ser criado pela história da igreja para gerar fé no povo, a fim de proteger o povo. O diabo existe, e ele existe bem. Ele é o acusador de nossas almas, ele é peregrino, versículo 7, capítulo 2, versículo 2, ele é acusador, versículo 6, mas Deus é soberano, versículo 12, capítulo 2, versículo 5. Feita essa peregrinação do livro, eu gostaria de partir para algumas lições desse texto. Dê sua Bíblia aberta e acompanha comigo, por favor. A primeira lição é que Jó deixa um legado de uma espiritualidade santa. Quem é Jó? Jó é alguém que anda com Deus. Quem é Jó? Jó é conhecido no céu e conhecido no inferno, a tal ponto de que Deus, quando diz assim: Satanás, observasse meu servo Jó, Satanás não diz assim: quem é esse? Não sei nem quem é. Não, ele disse: sim, observei. E Satanás questiona as motivações da fé de Jó. Ora, o Senhor também protege ele em tudo. A espiritualidade dele é interesseira. Ele te serve porque o Senhor fechou os seus muros.
Jó é conhecido no céu e é conhecido no inferno. E quando a gente vai observar o currículo Lattes de Jó, observamos, olhe para a sua Bíblia, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem, agora vem o currículo dele. Homem íntegro. O primeiro ponto do currículo de Jó é que ele é um homem sem mistura. É que ele é um homem não misturado, ele é íntegro, ele é essencialmente aquilo que ele é. Eu, quando completei 10 anos de casado, eu inventei de trocar alianças com a minha esposa. Se vamos trocar alianças, dá uma aliançazinha maior, Deus já tem abençoado a gente um pouquinho mais, e eu disse, vou mandar derreter minha aliança, e a dela, né, que eu tinha comprado, e boto mais alguns gramas, e aí quando eu fui no ourives para mandar derreter, ele disse, olha, a sua aliança tem uns 18 que morde e uns 5 que late, ela não é ouro 18 não. A minha aliança não era íntegra, era misturada. Ser íntegro é não ter impurezas. Ele é o que é. A integridade, amados, ela se refere àquilo que somos na vida privada. A verdadeira integridade, ela se revela naquilo que ninguém vê. A integridade é vista na sala de uma casa, quando estamos sozinhos, com um controle remoto nas mãos. A integridade, ela é demonstrada no quarto trancado, e mesmo assim o leito continua sem mácula. A integridade é vista no banheiro, no HD de nosso computador, no pendrive, nas senhas de nosso celular. A integridade, ela é evidenciada fora das câmeras. E fora das câmeras, Jó é íntegro. Jó não tem vida dupla. Ele não tem caixa preta. Ele não tem labirintos na alma. Ele não tem filhos escondidos. Ele é íntegro. Ele não tem esconderijos. Não existe surpresa nele. E quem disse sabe o que está dizendo. Porque, quero só lembrar você, que quem disse que ele é íntegro foi aquele que tem chamas, que tem olhos como chama de fogo. É aquele que sonda os corações. Eu dizer que alguém é íntegro é uma coisa, e Deus dizer que é íntegro é totalmente outra coisa. Jó, ele não tem esconderijos. Mas um outro ponto do currículo de Jó é que, além de ser íntegro, ele é reto. A retidão está relacionada àquilo que apresentamos para os olhos, para o externo. Jó é reto. Jó busca a justiça para o povo. E aí, se você olhar comigo, Jó, capítulo 29, versículo 15 ao versículo 17, a Bíblia diz, Jó diz, e eu me fazia de olhos para os cegos, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Eu quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. Ele era alguém interessado com o bem comum. Ele é íntegro, ele é reto, e a Escritura diz que ele é temente a Deus. O ato de temer a Deus não é um ato de ser assustado para com Deus, mas é um ato de obedecer a Deus. Quando Deus pede o filho a Abraão, dá-me a teu filho a quem tu amas, e Abraão prontamente pega seu filho, pega o cutelo, pega a lenha, pega o servo, pega o jumento e vai. E quando ele já está com seu filho amarrado no altar, estende o cutelo, o anjo brada e diz, Abraão, agora eu sei que temes a Deus. O temor está relacionado à obediência a Ele.
Aqueles que temem a Deus obedecem ao Senhor. Mas tem uma outra expressão que me chama a atenção. Olhe para a sua Bíblia, versículo 1. Temente a Deus e que se desviava do mal. Precisamos aprender a desviar do mal. É mais fácil se livrar da rede do que se debater com a rede. É mais fácil fugir do anzol do que tirar o anzol da boca. Você precisa fugir do mal. Às vezes nós queremos resistir ao mal, mas existem alguns pecados, amados, que resistir não é um ato de força, é um ato de falta de sabedoria. A Escritura vai dizer: fugir de toda aparência do mal, fugir da idolatria, fugir dos pecados da mocidade, fugir. E Jó é aquele que está fugindo. Vivemos num mundo que jaz no maligno. Vivemos num mundo que o maligno está no trabalho, está na família, está na vizinhança. Mas deixe-me ser mais preciso: o mal está em nós. Como fugir de nós mesmos? Como fugir da nossa natureza pecaminosa? Como fugir os nossos olhos, os intentos do nosso coração, as perversidades de nossa alma? Jó, ele aprendeu a fugir, ele fugia diante das suas vulnerabilidades. Alguém já disse que José fugiu da esposa de Potifar porque queria ficar. Champlin, ele escreve dizendo assim: se você não resiste à maçã, não entre no pomar. Se você é estourado, se você é pavio curto, fuja da discussão. Não inicie. Se seus olhos são pecaminosos para com pecados sexuais, tenha muito cuidado com seus olhos. Tenha muito cuidado com o seu celular. Tenha muito cuidado com as séries que você assiste, com os filmes que você vê. Fuja da aparência do mal. E a Escritura vai dizer que Jó, ele tem essa habilidade. Quem é Jó? Jó é alguém que anda com Deus. Mas quem é Jó? A espiritualidade de Jó não é espiritualidade eremita, monástica. Não é a espiritualidade do monastério. A espiritualidade de Jó faz com que ele ande com Deus e ele ande com seus filhos. Isso aqui é belo, irmãos. Se você olhar comigo, versículo 5, olhe para a sua Bíblia, por favor. E a Bíblia diz assim, ó: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia continuamente. Aqui nós aprendemos que Jó é um homem que anda com Deus e que anda com a sua família. Isso aqui é muito importante, irmãos. Às vezes nós queremos andar com a família e não queremos andar com Deus. Às vezes queremos andar com o Senhor e não nos importamos com a nossa família. Noé pode ter pregado 120 anos e não ter arrebanhado grandes multidões, mas pelo menos a sua família entrou na arca. A segunda lição desse texto é que Jó nos deixa um legado de uma paternidade pactual. Veja as prioridades que o texto nos oferece. Versículo 1 diz que Jó tem um relacionamento com Deus, ele é íntegro, ele é reto, temente a Deus, se desvia do mal. Versículo 2 diz que ele tem filhos, 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3
vai falar dos bens de Jó. Isso aqui é pedagógico. Deus está nos ensinando que Ele está em primeiro lugar, que a família está em segundo lugar e que os nossos bens estão em terceiro lugar. Essa é a ordem do texto. A vida com Deus está em primeiro lugar. Você ama seus filhos à medida que você ama a Deus. E quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar o seu cônjuge. É exatamente essa lição dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem ou escultura. Terceiro mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra pai e mãe. Percebe que família depois de Deus? A primeira tábua da lei está dizendo: ame a Deus, sirva a Deus. É isso que Jesus vai nos ensinar, que aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está ensinando a deserção familiar. O que Cristo está fazendo é direcionando o nosso coração. E Ele está dizendo: ame a Deus acima de todas as coisas. Porque quanto mais você amar a Deus, mais você amará o próximo. É isso que ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje. Perdoa-nos, ou seja, a ideia e a construção do Pai Nosso é a mesma construção dos 10 mandamentos. Primeiro vem o teu, primeiro vem o tua, para depois vir o nosso. Lucas capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. O legado que Jó deixa é de alguém que amou a Deus. É de alguém que priorizou a Deus. Jó poderia colocar na lápide de sua tumba alguém que amou a Deus. Se seus filhos fossem escrever algo a seu respeito na lápide lá do cemitério, o que é que eles poderiam retratar de você? Jó, ele nos ensina sobre a prioridade. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, coisas. Nunca coloque coisas acima de sua família. Carro, emprego, mestrado, doutorado. Nunca coloque seus sonhos acima de sua casa. Mas Jó nos ensina, amados irmãos, sobre os princípios quanto à vida na família. O amor à família deve estar acima dos bens. E aqui Jó vai nos dar algumas lições, amados, quanto a essa questão. Você precisa ter esse cuidado que Jó teve quanto aos seus filhos. Você precisa observar que Jó nos ensina sobre um princípio de unidade entre os irmãos. Irmãos, se você tem mais de um irmão em casa, você sabe que irmãos não são unidos por natureza. Irmãos não é para brigar, mas os bichinhos arenga. Caim matou Abel. Ismael fazia bullying de Isaac. José foi vendido pelos seus irmãos. Aminon estuprou sua irmã Tamar. Absalão matou o seu irmão Aminon.
Por trás de irmãos unidos existem pais piedosos e conciliadores. Meu filho chega e diz: deixa isso para lá. Seu irmão é assim, seu irmão. Por trás de irmãos unidos existem pais devotos, pais que são harmoniosos. A Escritura diz que eles iam nas casas uns dos outros. Isso aqui é lindo, irmãos. Como é bonito uma família unida. Olha, esse domingo a gente vai comer na casa de Luizinho. No outro domingo a gente vai para a casa de Zezinho. No outro a gente vai para a casa de Huguinho. Mas não se esqueça de Maria e de Clotilde. Eles chamavam todos. Numa grande festa da unidade da gastronomia. Mas observe, meus irmãos, que eles se reuniam, versículo 4, olhe para a sua Bíblia. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um à sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Lembremos-nos que, em especial no Antigo Testamento, as festas, as comidas e as bebidas eram celebrações de festas. E aí eles comiam pirão com mocotó, com buchada, uma picanha, uma lasanha. Eles festejavam. Jó não era como Isaac, que escolheu Esaú. Ele não agiu como Jacó, que escolheu José. Ele não foi frouxo como Eli, que fraquejou na disciplina de Ofni e Finéias. Ele não foi omisso, nem fechou os olhos, como Davi fez para com o pecado de Absalão, para com o pecado de Aminon. Não, Jó se preocupava não só com as celebrações da gastronomia, mas Jó se preocupava sobretudo com a espiritualidade de seus filhos. Olha o que é que a Bíblia diz, versículo 5. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Isso aqui é lindo, irmãos. Ele não se alegra apenas com a mesa cheia. Imagina como é bonita ali aquela mesa cheia de filhos, noras, genros, os meninos brincando de carta Pokémon do lado, soltando peão, os meninos no quintal soltando pipa, os meninos já na fila, agora sou eu no Xbox. É um negócio bonito de se ver, mas Jó disse: isso é insuficiente. Meus filhos, venham todos aqui, parem de comer, desliga o som. Menino, desliga aí o jogo. E quem sabe um mais rebelde, mais obstinado, dizia assim: deixa eu terminar a partida. Aí Jó disse: desligue, porque agora é hora da santificação. E ele santificava seus filhos. Jó está preocupado com a salvação de sua casa. Um pregador norte-americano, um dos pioneiros na pregação no rádio, Donald Gray, ele disse: é muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Cristo do que deixá-la crescer analfabeta. Vou repetir. É muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Cristo do que deixá-la crescer analfabeta. Como um pai e uma mãe seria criticado se não enviasse seus filhos para a escola? O conselho tutelar, quem sabe, poderia até tomar a tutela. De tão irresponsável ato seria. Mas diante da teologia de Jó,
mais irresponsável, mais negligente são pais que não chamam seus filhos para o santo culto, para uma santificação, para uma consagração. Perceba que Jó assume a liderança de sua casa e ele chama os meninos. Você pai, você mãe, precisa chamar seus filhos para o culto. Precisa chamar os seus filhos a uma vida santa. Precisa chamar os seus filhos para a leitura da palavra. Precisa chamar os seus filhos à oração. Se você não vê esse menino de joelho dobrado, se você não vê esse menino com a Bíblia aberta, se você não vê esse menino louvando a Deus com alegria, isso é um sinal. Lá na nossa igreja a gente tem um costume de todo ano ler a Bíblia. E no começo do ano a gente dá um plano de leitura, entregamos aos membros, e no dia 31 a gente entrega o certificado de leitura para cada um que leu. A minha filha Thalita, de 9 anos, já leu a Bíblia toda, na linguagem de hoje. O meu filho Jonathan Edwards, eu acho que ele já vai na 5ª leitura da Bíblia, com 17 anos. Todo dia perguntamos: já leu a Bíblia hoje? Como é que está a leitura da Bíblia? Já fiz, parabéns meu filho. Não fiz, opa, abre o olho, vamos ler a Bíblia. Você precisa chamar seus filhos para o culto. Você precisa chamar seus filhos à adoração. Não entregue seus filhos a ele mesmo. Não entregue seus filhos aos seus gostos. Porque se você entregar, ele só vai querer comer coxinha, ele só vai querer comer pastel, ele só vai querer comer chocolate, e ele só vai querer ficar no computador, ele só vai querer ficar no celular. E assim como você é forte ao enviá-lo à escola, você é forte ao instruir de que ele precisa estudar para a prova, você deve ser igualmente forte, revestido de piedade, revestido de amor na educação espiritual deles. Jó é um pai diligente. Olhe para a sua Bíblia, versículo 5. E a Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada. As primeiras horas do dia era para orar pelos seus filhos. O cuidado dos filhos não era uma coisa a ser feita em final de turno. O cuidado dos filhos e o pastoreio do coração dos meninos não era algo a ser feito quando as outras coisas haviam sido concluídas. Jó vai nos ensinar aqui algumas coisas, irmãos. Dentre elas, a prioridade que nós devemos dar aos nossos filhos. Ele tem senso de prioridade, ele tem senso de urgência, e fazia isso de madrugada. Você tem acordado de madrugada para orar pela sua família? Pela sua casa? Você, quando acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Mas engraçadinho vai dizer: abre o olho, pastor. A primeira coisa que você faz é abrir o WhatsApp? É ver as palavras dos homens antes de ver a palavra de Deus? Eu quero fazer um desafio a você. Por uma semana. Não abra rede social enquanto você não abrir a Bíblia. Uma conferência como essa, o importante não é o que você escuta, é o que você decide. Não é o que você vê, é o que você faz. Não é o que você escreve, é o que você se compromete. Você não pode terminar essa conferência, esse aniversário, fechar sua Bíblia e voltar à sua rotina.
Deus deve ter acrescentado algo ao seu coração. E eu quero desafiá-los por uma semana. Não abra o WhatsApp sem abrir João, sem abrir Salmos, sem abrir Provérbios, sem abrir a lei do Senhor. Jó, ele olha para os seus filhos não como uma preocupação secundária, mas primária. Mas além disso, olhe para a sua Bíblia. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Esse texto vai nos dar agora duas lições. Primeira, Jó reconhecia a pecaminosidade de seus filhos. Jó não fazia vista grossa para a perversidade do coração, para seus filhos que eram filhos de Adão. Existem pais que negam as ruindades de seus filhos. Existem pais que protegem os seus filhos de forma demasiada e injusta. Em João Pessoa teve um caso, um aluno botou fogo no banheiro de uma escola, e na outra semana os pais deram uma viagem para a Argentina. Existem pais que premiam a iniquidade. Meu filho não fazia uma coisa, mas isso é um santo. Meu filho? Não, isso aqui, meu Deus do céu, esse menino não tem coragem de fazer isso não. Nossos filhos são pecadores. E Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, pelos seus pecados. Oh, irmãos, quantas vezes nós cegamos para com os nossos filhos? Quantos pais, às vezes, negam transtornos mentais em seus filhos? E ficam mudando de escola em escola, porque acham que o problema é a metodologia escolar, é o professor que não tem técnica, nunca é o menino que é difícil, nunca é o menino que tem um transtorno. E às vezes alguns pais estão adiando tratamentos, estão adiando o inevitável, e quando vem cuidar de seus filhos já são grandes, e aí eles percebem quanto tempo eu perdi. Estava acompanhando uma pessoa e o filho dele tem autismo. E você ia falar com o filho, com o pai sobre isso, com todo jeito, né? E ele negava. Ele não reconhecia. Se fazemos isso no psicológico, temos a tendência de fazer isso também do lado espiritual. Você percebe que a gente sempre está preocupado em nossos filhos não se envolverem com pessoas ruins, e às vezes não imaginamos que o ruim é o nosso filho, que outras mães estão orando, dizendo cuidado com o filho dele. Jó não nega a realidade. O Jó nos ensina que nós precisamos reconhecer os pecados dos nossos filhos. E o que fazemos com isso? Nós os santificamos, nós acordamos de madrugada para orar, nós prestamos na velha aliança aqui os sacrifícios. Hoje nós intercedemos, nós instruímos, nós oramos, nós andamos lado a lado, nós damos modelos de vida, ensinamos o que é e procuramos ser a ilustração do nosso ensino. Jó, versículo 5, a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente. Não era por um instante. Não era numa semana teológica ou numa conferência da família. Meus irmãos,
a gente é uma sociedade que começa muito e termina pouco. Existem pessoas que não são perseverantes, que facilmente entregam os pontos, que desistem, que procrastinam decisões. Jó não. Jó fazia isso continuamente para com seus filhos. O que é que aprendemos aqui, irmãos? E aqui concluo. Jó preocupa-se mais com o pecado do coração de seus filhos do que com as ações públicas dele. Isso aqui é lindo. Jó está mais preocupado com os pecados do coração do que com as ações públicas. Você, pai, pode modelar comportamentos, mas você não pode mudar coração. Você pode dizer, não mastigue comendo. Você não mastigue com a boca aberta. Você pode modelar comportamentos, mas o coração só Deus transforma. Uma vez um pai chegou para o filho e disse, sente, é hora do almoço. E ele disse, sento não. Sente, sento não. E aí ele usou um argumento irrefutável. Chinela havaiana. Sente. E o menino disse, eu sento, mas no coração eu estou em pé. E aí, como é que senta um coração? É a havaiana que faz sentar o coração? Jó acorda de madrugada, presta sacrifício, ora, porque talvez tenham pecados no coração. Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Às vezes nós estamos mais preocupados em nossos filhos ser bons cidadãos. Às vezes nós estamos mais preocupados em nossos filhos serem bons donos de casa, serem profissionais qualificadíssimos, e serem éticos, e serem morais. E às vezes nós estamos mais preocupados que os nossos filhos sejam como o jovem rico, tenham guardado os teus mandamentos desde a juventude, do que em serem salvos, do que em terem corações purificados, do que terem as suas inclinações da alma sendo trabalhadas pelo Senhor. E por conta disso você tem que chegar no coração dele. As crianças têm mais necessidade de modelos do que de críticos. Concluo dizendo, um lar onde tudo é permitido é um lar onde não se ama o suficiente para se exercer a autoridade conferida por Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a deixarmos um legado para os nossos filhos, de alguém que anda com Deus e de alguém que anda com a família, no nome de Jesus. Vamos orar? Convido você a se colocar de pé. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelas lições de Jó. Alguém que colocou Deus acima de todas as coisas. Depois veio a família, depois chegou os bens. Ajuda-nos nessa ordem, Senhor, porque às vezes estamos envolvidos nos bens por conta da família, e estamos invertendo, emaranhando tudo, e por conta do trabalho, por conta do mestrado, por conta do doutorado, por conta de provas, por conta de promissórias, estamos negando um grande presente que o Senhor nos deu, que é a nossa casa.
Toma cada homem, toma cada mulher, toma cada filho. Que mesmo distante, ó Deus, alguns aqui que quem sabe moram em Campina Grande por conta dos estudos, que eles não venham se esquecer do Senhor, que eles não venham se esquecer de seus pais, de seus irmãos. Ajuda-os, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.